Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação vai ser de suma importância. Tá? Porque se você vai morrer, você tem que saber por quê. Se sua alma está condenada, pelo menos você tem que saber por quê. Tá? Eu gostaria que você saiba o porquê. Na política não pode se misturar com religião, verdade. Mas a geopolítica é diferente. Porque para entender a geopolítica, você precisa entender de religião. Tá? Há mais de 2000 anos, várias nações e várias religiões estão brigando pela Terra Santa de Israel. Principalmente as religiões sionistas. Tá? Todas as religiões que querem se apossar da Terra Santa são consideradas religiões sionistas. Porque sionista vem da palavra Sion. Sion seria uma cidade celestial, dos escolhidos. Então todo mundo quer morar em Sion. Tá? Inclusive os cristãos, os evangélicos, os judeus, todo mundo. Qualquer religião sionista quer se apossar do Estado de Israel, quer formar um Estado de Israel, se apossar da Terra Santa. Então, nessa gravação, vamos explicar as religiões cristã judaica sionista e as religiões cristã judaica ortodoxa. A Rússia é cristã judaica ortodoxa. A Rússia sempre foi cristã ortodoxa. E o resto do mundo, o resto da Europa, o Brasil, Estados Unidos, todos esses lugares, vocês são cristão romano ou cristão judaísta sionista. Vocês todos, Brasil, Europa, Estados Unidos, Itália, até a Alemanha antiga durante a Segunda Guerra Mundial, de Adolf Hitler, era também cristão. Todos vocês são cristãos sionistas. Isso quer dizer que todos vocês, os cristãos da Igreja Católica Romana, acreditam que a Terra Santa de Israel deveria pertencer aos cristãos. Né? Porque Jesus era cristão. Até o Adolf Hitler, ele não gostava do judeu, ele acreditava que a raça ariana e que os cristãos alemães protestantes eram verdadeiros escolhidos. Você está entendendo? E os evangélicos a mesma coisa, acreditam que os judeus são donos da Terra Santa. Mas tudo isso são religião cristão sionista, cristão judaica sionista. Sionista é aquele que quer, que apoia o Estado de Israel, que apoia o reino terrestre de Israel. Mas para os cristãos judaico-ortodoxos, ou para os cristãos ortodoxos, ou até para os judeus ortodoxos da Rússia, Israel sempre foi um reino celestial. Entende bem? O cristão ortodoxo da Rússia, inclusive o próprio Stalin, que não era praticante, sempre dizia que o resto da Europa era fascista, que o cristianismo romano, o judaísmo sionista, era o nascimento do fascismo. Porque, analisa a história, o fascismo nasceu na Itália. A Itália era cristã romana, do Mussolini. O movimento Mussolini, fascismo de Mussolini, nasceu na Itália. A Itália sempre foi cristão romano. Adolf Hitler também, ninguém fala, mas ele era um fanático religioso. E os nazistas também, eram iguais aos evangélicos. Os nazistas também acreditaram que eles eram escolhidos, filhos de Sion, raça superior, supremacista. E dele pertencia ao reino celestial de Israel, não os judeus. Então os nazistas também eram fanáticos religiosos, cristão protestante, mas da mesma brancha sionista, que também acredita que o cristão tem direito em Israel. E o judeu da brancha judaica sionista acredita que ele tem direito no Israel, e que eles são os escolhidos de Deus. Não sei se você está entendendo. Mas o cristão ortodoxo da Rússia, sempre acreditou que Israel é um reino celestial. Isso significa que ninguém pode possuir o reino de Israel. Nem os cristãos, nem os judeus, nem ninguém. Porque o reino de Israel não está na terra, não está na Palestina. O Deus de Israel, o reino de Israel é um reino
de consciência, um reino celestial. O cristianismo ortodoxo não acredita na riqueza material. Ele não acredita que o cristianismo ortodoxo seja dono da Terra Santa na Palestina. Por isso que o cristão ortodoxo nunca fizeram cruzadas, né, para conquistar Israel. Os romanos, cristãos romanos, fizeram cruzadas para conquistar Israel. Os judeus queriam possuir o Estado de Israel, a Terra Santa. Mas a Rússia, que é cristã ortodoxa, não acredita na riqueza material e no reino terrestre de Israel. Porque para o cristão ortodoxo e para o judeu ortodoxo, que era nômade, judeu ortodoxo era nômade. Por isso que Adolf Hitler também caçou, porque os sionistas queriam um Estado sionista. E o judeu ortodoxo não queria o Estado terrestre de Israel, porque ele acreditava que o Deus de Israel era celestial, o reino de Israel era celestial, não era um lugar terrestre. Então eu quero dizer uma coisa: judeu ortodoxo, cristão ortodoxo estão do mesmo lado. Não acredito que Israel seja um reino terrestre. Deus não está na terra, não está em Israel. As pessoas escolhidas, que se acreditam escolhidas de Deus e que querem possuir Israel, são blasfemadoras. Porque que queria ser Deus na terra? O único que queria ser Deus na terra se chamava Satanás. Era um anjo que queria tomar o lugar de Deus na terra. Satanás queria ser Deus na terra. Então, a pessoa que quer possuir Israel, a reino celestial, que quer possuir, conquistar Israel, que seja o judeu sionista, ou os cristãos romanos, ou os evangélicos, todas essas religiões que acreditam que a Terra Santa pertence aos cristãos, aos judeus, qualquer raça, todos são blasfemadores. Por isso que a Rússia destruirá todos. Essas 42 nações que acreditam no sionismo serão destruídas. A Rússia já destruída. Porque a Rússia quer devolver o reino de Israel para Deus. O reino de Israel pertence a Deus. O reino de Israel é um reino celestial que pertence a Deus. O reino de Israel não pertence aos cristãos, não pertence aos judeus, não pertence a ninguém. Não é um lugar de terrestre, não está na Palestina. Não é um lugar material, de riqueza material. E aí também que você sabe que o cristianismo sionista fez o capitalismo. Porque vocês acreditam na riqueza material e no paraíso na terra. Já o cristão ortodoxo não acredita na riqueza material e acredita que o reino celestial é de Deus. Por isso que os cristãos ortodoxos inventaram o comunismo. Por isso que o Stalin não queria se misturar, não queria anexar a Itália, a Alemanha, a Europa, porque todos vocês são fascistas, que acreditam que eles têm poder de conquistar o reino de Deus. Ninguém pode. Israel é um reino celestial. Israel não está na Palestina. Que possuir Israel, que seja o judeu, o cristão, qualquer outro, está blasfemando contra Deus. Porque o reino celestial pertence a Deus, não está na terra. O único que quer dominar o reino celestial na terra se chama Satanás. Я не конфликтный человек и не люблю, когда мне матом. Но если враг вдруг посягнет, учти, я буду с автоматом. Я не предам свою страну. Приму, коль надо, бой я с вами. Но лучше вам не рисковать, а то засыпем тополями. Со мною встанет вся страна. У нас хватает патриотов. Ох, как прельстил вас сатана. Положим в ряд из пулеметов. На наших флагах триколор. И сам Господь Иисус Христос. Подумай, прежде чем к нам лезть. Ведь будет вой и реки слез. У нас в глухом-глухом селе последний дед поднимет вилы. Земли вам хватит тут на всех для обретения могилы.
По нашим венам кровь отцов, непосрамимой чести деда. В России с гаком молодцов за нами будет лишь победа. Вы остудите лучше пыл, поберегите членов НАТО. Совет оставлю напослед. Не злите русского солдата.